quando começamos a falar em doença coronária crônica, o negócio mudou, porque a doença coronária crônica, até algum tempo atrás, era a forma mais comum de apresentação da insuficiência coronária. Hoje, a coronariopatia crônica, ela foi mexida, remexida, foi medicada, foi tratada, foi invadida, de tal forma que a parte clínica, ela caiu muito, porque passou a ter muita intervenção. Mas uma coisa é definitiva, eu acho que com esses últimos estudos que têm sido publicados recentemente, eu acho que uma adequação, uma melhora, um acerto na terapêutica, eu acho que ficou muito paciente ainda para o tratamento clínico. E por outro lado, qualquer que seja a forma como eu vou propor a terapêutica, seja invasiva ou não, o tratamento clínico continua sendo a base, a sequência e a eternidade do tratamento. Você nunca para de tratar o paciente clinicamente. Eu acho que nós estamos numa situação em que o tratamento, no fim, ele acaba passando por três situações. Uma é que eu devo fazer alguma coisa para essa doença no sentido de diminuir a incidência de angina, ou seja, ou melhorar a isquemia. É alguma coisa que eu tenho que fazer nesse nível. A segunda, talvez eu deva tratar de alguma forma para que eu tenha menor mortalidade. Certo? E terceira, é para que eu tenha um resultado a longo prazo. Porque por mais que eu medique, eu sei que todas as formas de tratamento, elas chegam num determinado momento que vão modificando os resultados. Por exemplo, a estatina. Por que nós estamos usando estatina em coronariopatia? Porque tem uma comprovação que a estatina reduz a mortalidade. Então, a estatina faz parte de dos grupos de medicamentos que não é utilizada para melhorar a qualidade de vida, mas sim para prolongar a vida. E um dos grandes problemas que a gente tem tido com as estatinas hoje é que existe uma concorrência no mercado muito grande de estatinas. E por que elas concorrem entre si? Porque vamos dar uns números. A estatina, ela representa hoje um faturamento nos Estados Unidos de 24 bilhões de dólares por ano. Vocês sabem o que é isso? A Europa fatura 12 bilhões de dólares por ano de estatina. E o Brasil faturava 800 milhões de dólares. Então, vocês veem que realmente existe um grande interesse da própria indústria nesse meio de ação, nesse meio de tratamento. E o que está acontecendo com as estatinas? Elas concorreram inicialmente pela eficácia, segundo, elas passaram a concorrer pelo efeito pleiotrópico e terceiro, pelos efeitos colaterais. Eficácia, é lógico que essas estatinas mais recentes, a rosuvastatina, que saiu mais recentemente, ou as associações de estatinas com ezetimibe, isso melhorou a eficácia desses medicamentos. E também fez com que se reduzisse a dose da droga a ser utilizada. Por exemplo, os efeitos benéficos de uma simvastatina de 80 miligramas, elas podem estar próximas dos efeitos de uma atorvastatina de 10 a 20 miligramas. Então, lógico, se eu vou usar doses menores de medicamentos, seguramente eu vou ter menos efeitos colaterais. Isso também não satisfez esse mercado de discussão e começou a se falar muito sobre efeito pleiotrópico. E efeito pleiotrópico seria, na realidade, uma ação anti-inflamatória, uma outra ação, e aí entrou no modismo a proteína C reativa como um dos marcadores desse processo todo de que as estatinas teriam uma ação também anti-inflamatória. E finalmente, no terceiro momento, se discutiu em relação à toxicidade. Uma coisa é patente, quanto maior a dose do medicamento que eu utilizo, maior é a possibilidade de efeitos colaterais. No caso, por exemplo, de considerar efeitos colaterais, tem também duas situações diferentes. Uma se relaciona à miopatia, que é uma coisa frequentíssima, e se fala em miopatia em torno de 8%, 12%, mas não é. Miopatia chega a 30%, que é mialgia, desculpem. A mialgia chega em torno de 30%. E a miopatia, essa sim, essa é muito rara, ela não ultrapassa
a menos de 0,1%. Graças a Deus, porque se desse mais do que isso, nós teríamos N complicações. Das mialgias, todas as estatinas dão mialgia, só que as estatinas sintéticas, tipo, por exemplo, a pravastatina, ela dá menos mialgia do que as estatinas, do que as demais estatinas. Se você deve mudar ou não deve mudar, se você deve baixar a dose, isso vai depender da resposta. E a dosagem de enzimas é também um fenômeno interessante, porque quando você dosa as enzimas, você diz que você pode até utilizar a estatina para valores de CK e valores de TGP 7 vezes o valor normal. Isso é difícil. Dificilmente você chega a usar uma dose tão alta. Frequentemente o camarada tem tanta mialgia, tanta dor muscular que você acaba suspendendo a medicação antes. Qual é a mais potente? Eu acho que essas de última geração, a tipo rosuvastatina, a tipo atorvastatina, são as que mostraram ser mais eficazes. O outro aspecto é a verdadeira incidência de sintomas, realmente é alta, como eu disse para vocês, mialgia chega a quase 30%. Existem também há evidências na literatura para usarmos simvastatina na dose de 80, é seguro, é eficiente, por essa opção é tão pouco utilizado pelos clínicos. Veja bem, não há problema nenhum, vocês podem usar a simvastatina na dose de 80 mg por cento, não há problema nenhum, só que façam o controle laboratorial, que vai dar mais mialgia, eu acho que não. E o exame laboratorial, esse sim, é possível que a TGP e a CK subam mais do que com doses mais baixas. E se temos evidências na literatura para usarmos ezetimiba. Lógico, a ezetimiba ela realmente potencializa a ação das estatinas. Aí, quanto a isso, não tenha dúvidas. Ela foi um dos fatores de crescimento também da venda da simvastatina na dose mais baixa, porque depois que se introduziu a ezetimiba, baixou a dose da simvastatina. Basicamente a meta, porque se você partir atrás dos resultados, é como eu disse, o efeito pleiotrópico ele foi um terceiro momento das estatinas. Como a concorrência foi muito grande, o negócio era saber como é que uma beneficia mais do que a outra. Eu acho que tanto as mensurações de medidas de uma redução de um processo inflamatório, como redução, por exemplo, de espessamento meiointimal, isso é apenas um efeito a mais, mas isso não é comprobatório para que você opte para esse tipo de tratamento. Eu, se fosse pensar, eu pensaria com você. Vai atrás da meta, busque uma meta que seguramente você vai ter os benefícios do tratamento. Não, mas você não tem esse valor. Você não tem esse valor, porque isso vai depender muito da resposta de cada um. Eu entendi. Você imagina que você deveria ter um efeito de uma determinada droga que ela te baixasse a mortalidade e outras independente da dose, é isso? Não. Não tem essa relação. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acho que, inclusive, eles usaram alguns marcadores tentando correlacionar dose, resposta, marcador. Mas não é isso que acontece, não. Não tem. Isso não tem. O negócio é você ir atrás de metas. Se você tem uma meta e você sabe que num corte de LDL 70 para baixo a prevalência de doença é baixa e as chances de você haver uma desaceleração da doença, bem como algumas alterações de placa, você vai atrás da meta, independente da dose. A ezetimiba você pode associar com qualquer estatina, não tem nenhum efeito colateral, só tem um efeito de somatório. Quando você dá ezetimiba, você baixa a dose da estatina que você normalmente está usando, ou então você não tem necessidade de aumentar diante da resposta que você vai ter. Então é uma associação que você pode fazer tranquilamente, não há problema nenhum.
Pode associar. É uma pergunta interessante, porque essa pergunta eu fiz várias vezes, né? Quer dizer, na realidade o LDL, a técnica é quanto mais baixo melhor. Só que tem um limite. O que acontece é o seguinte, os valores 70 para prevenção secundária, principalmente, quer dizer, para paciente de alto risco, são valores ideais. Porque o que provou? Que pacientes que estão abaixo de 70 de LDL, a doença não só não progride, ela é desacelerada, como você tem possibilidade de regressão de placa. O que fazer? Você manter a dose? Não. Você pode até reduzir a dose da estatina, mas se for prevenção primária, você tem que manter a LDL em torno de 100. Para secundária, paciente de alto risco, 70. Aí sim. Você pode diminuir a dose, não há necessidade de... Aquela história de quanto mais baixo melhor, tem um limite, porque o colesterol também é uma necessidade orgânica, não está lá jogado para fazer aterosclerose só, não. Isso também é uma discussão, porque quando começou os primeiros estudos de estatina na síndrome coronária aguda, é justamente porque é uma fase de um processo inflamatório que você busca a redução dessa inflamação. Porque se você pensar em termos de colesterol, durante o infarto agudo do miocárdio, o triglicéride que é mobilizado, ele não aparece em forma de colesterol, e nem LDL. Tanto é que na fase aguda a LDL é baixa, ela vai subir depois. O que sobe na fase aguda é mobilização de triglicérides, isso sim, são os ácidos graxos que sobem por causa do metabolismo anaeróbico. Agora, o que aconteceu é que quando se deu a substância, a dose, a estatina, se procurou o quê? Um marcador. Só que esse marcador não é o colesterol, é uma ação anti-inflamatória. E aí se tentou estabelecer uma dose. Na prática, se vocês me perguntaram o que eu uso, 40 mg de simvastatina, 20 mg de atorvastatina e 10 mg de rosuvastatina. Esse é o meu ponto de uso. Vai dizer, por que eu uso isso? Porque são nessas doses que mostrou que tem uma ação anti-inflamatória. Essa é uma pergunta também interessante, porque você vai imaginar que num determinado momento você deveria colocar estatina na caixa d'água. Todo mundo tem que tomar estatina todo dia. Mas não é bem assim. Prevenção primária, você tem que dividir sempre para os pacientes no nível de risco. Os de alto, baixo e moderado risco. Paciente de moderado, alto risco, dê estatina. Paciente de baixo risco, não. Você vai dizer, bom, então, mas quanto que eu vou usar de estatina? Lógico, porque se for de baixo risco, os referenciais de LDL dele são altos. Você pode manter ele com LDL de 150, não tem problema nenhum. De moderado risco vai para 100, de alto risco 70. Então esse vai ser um termômetro para você usar na prevenção primária, durante mais tempo ou não, a estatina. Atingiu, você suspende, não tem problema nenhum. Mas baixo risco dificilmente usa estatina. O baixo risco muda as características dele de atividade física, alimentação, ele consegue controlar bem. O problema é o alto risco. Esse é o que você vai precisar usar a longo prazo. E fica aí a discussão. Hoje está se falando muito da polipílula, né? E justamente por quê? Porque está se buscando uma tentativa de criar uma pílula para que o indivíduo faça essa prevenção. Existem essas novas drogas que estão saindo agora, mas até agora nenhuma delas se mostrou que são as drogas que atuam na enzima, na enzima de transformação do colesterol. Acontece que nenhuma delas se mostrou eficaz. Agora a última que eles estão soltando é essa dalcetrapib, entendeu? Que veio no lugar de uma droga anterior que deu muito efeito colateral. O problema é que quando você usa a estatina, o máximo que você consegue elevar os níveis de HDL em torno de 15%. Mais que isso você não eleva. Essas drogas me parece que têm um efeito um pouquinho melhor. E a niacina praticamente está fora, né? Porque também não deu bom efeito.
Se você vale a pena você aumentar isso, vale. Vale. Mas quando você não puder aumentar, baixa o LDL. Agora, deixa eu contar só, já que nós estamos numa reunião aqui, eu vi um negócio outro dia fantástico. Veio um sujeito que é recorde no meu consultório. Sabe quanto ele tinha de HDL? 8. Eu nunca vi HDL em torno de 8. E aí eu fui ver o que esse indivíduo estava fazendo, porque ele tem 42 anos, é um praticante de exercício, ainda mais que agora ele casou com uma mulher de 25, ele faz mais exercício ainda, e ele está todo animado. Só que ele resolveu tomar testosterona. E vocês sabem que a testosterona no metabolismo hepático acaba com a produção de HDL. Então isso aí é só para apontar para vocês tomarem cuidado, porque tem muita gente tomando anabolizante, e anabolizante baixa HDL. Tá? Isso é uma coisa bem prática.